Você vai aprender agora como fazer o ponto baixíssimo no crochê. Geralmente, o ponto baixíssimo ele é utilizado para o fechamento de carreiras e ele é utilizado também para caminhar sobre os pontos para chegar num determinado ponto, numa determinada parte do trabalho. Então, nós temos que fazer aqui a laçada inicial para podermos fazer as correntinhas, para termos a base para fazer o ponto baixíssimo. Dificilmente, ou podemos dizer até que raramente, você vai ver carreiras de ponto baixíssimo sobre ponto baixíssimo. Geralmente, ele é utilizado conforme nós explicamos no início, para fechar carreira, um pontinho baixíssimo para fechar a carreira, ou para fazer, por exemplo, com que você chegue até uma determinada parte do trabalho que você está fazendo para subir outra carreira. Enfim, é mais utilizado para esse tipo de finalidade. Caminhe com pontos baixíssimos, geralmente você vai ver dessa forma, até chegar a um determinado ponto ou para fechar a carreira. Feche a carreira com ponto baixíssimo. Então, aqui nós vamos fazer uma base de correntinhas. Vamos fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui nós vamos fazer sobre uma base de correntinhas. Ele pode ser feito sobre qualquer base de pontos. Então, para a gente fazer o primeiro ponto baixíssimo, a gente tem que pular uma correntinha a contar da agulha para dar a altura do ponto. Então, a gente pula essa correntinha que está aqui ao lado da agulha e na seguinte a gente vai fazer o ponto baixíssimo. Para a gente fazer o ponto, você vai pular a correntinha, introduzir a agulha na correntinha seguinte, que é a segunda após a agulha. Você vai introduzir a agulha ali na segunda correntinha, vai puxar uma laçada do fio que vem do novelo e vai trazer essa laçada por dentro daquele ponto que está na agulha. Ó. Novamente, vamos até a próxima correntinha, introduzimos a agulha, puxamos a laçada e já passamos diretamente sobre aquele, ou seja, por dentro daquele ponto que está na agulha, daquela laçada da agulha. É só introduzir a agulha no ponto de base que você tiver no seu trabalho. Nesse caso, nós temos as correntinhas, então, a gente introduz na próxima correntinha a agulha, pega a laçada que vem do novelo e puxa por dentro da correntinha e do ponto que está na agulha. Ó, já vai puxando diretamente. Ó, então, ele quase que não fica muito visível, porque ele fica um ponto bem deitado sobre os pontos da base, por isso que a gente utiliza ele para caminhar sobre alguns pontos quando a gente precisa chegar até um determinado ponto, porque ele praticamente não aparece. Novamente, vamos fazer o próximo ponto baixíssimo. Vamos até a corrente seguinte, introduzimos a agulha. Pegamos uma laçada do fio que vem do novelo, puxamos dentro daquela corrente e diretamente dentro do ponto que está na agulha, aquela laçada. E assim a gente vai fazendo os pontos baixíssimos até o final da carreira. É só pegar uma laçada, introduzindo a agulha dentro do ponto de base seguinte, pegando a laçada, puxando pelo ponto da base, já direto pelo ponto que está na agulha. E assim a gente vai trabalhando sobre todos os pontos. Vamos supor que você se depare em algum trabalho que ele peça para você começar a carreira com um ponto baixíssimo. Como nós deixamos aquela correntinha no início, você também tem que subir uma correntinha no início da próxima carreira, caso você vá fazer a carreira em pontos baixíssimos. Então, você tem que subir uma correntinha para dar a altura do ponto, e essa corrente, ela já conta como o primeiro ponto. Então, é o primeiro ponto baixíssimo. Você vira o trabalho e vamos supor que você vá trabalhar a próxima carreira ou o próximo ponto como um ponto baixíssimo. Então, você vai, ó, que você tem que observar onde você subiu a correntinha,
você vai até o próximo ponto e vai trabalhar os pontos baixíssimos. Mas veja que já fica difícil da gente trabalhar ponto baixíssimo sobre ponto baixíssimo. Então, ó, é muito raro que isso aconteça, que você tenha que trabalhar carreiras de pontos baixíssimos sobre pontos baixíssimos. Ó. Mas é dessa forma que você vai trabalhando, caso você tenha que fazer ponto baixíssimo sobre ponto baixíssimo. Mas é muito difícil isso acontecer. Veja como vai ficando praticamente como se fossem correntes sobre correntes, porque ele fica muito baixinho o ponto. Ó. E ficaria difícil até para contar as carreiras no caso de fazer um trabalho com pontos baixíssimos sobre pontos baixíssimos, porque ele fica bem duro, bem firme. Ó. E você trabalha dessa forma. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz o ponto baixíssimo no crochê.